Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo de hoje iremos falar de Escola Bíblica Dominical, lição de adulto, nossa quarta lição desse primeiro trimestre de 2022. Hoje iremos falar sobre a estrutura da Bíblia Sagrada, como a Bíblia Sagrada está formada. Essa lição desse trimestre está falando sobre a supremacia das Sagradas Escrituras. Nas 3 lições anteriores, nós falamos sobre a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, que foi a semana passada, e nesta lição, do dia 23 de janeiro, está falando sobre a estrutura da Bíblia Sagrada. A estrutura da Bíblia Sagrada. Deixe seu comentário, assine o nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Então vamos à nossa lição. O nosso texto áureo, o nosso texto principal, o texto do dia, se encontra no Evangelho escrito pelo médico Lucas, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes, isto Jesus, né? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, e todos eles inspirados e como única prática de fé de todo cristão, ok? Então vamos falar da estrutura das Sagradas Escrituras. O texto bíblico se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 49. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para que compreendessem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 49. Ok? Então, hoje iremos falar sobre a estrutura da Bíblia Sagrada. É impossível pensarmos em fé sem a Bíblia. Não tem como falarmos em fé sem a Bíblia Sagrada. Ela é o fundamento do evangelismo, do ensinamento cristão, do culto e da moralidade do cristianismo. A nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus divinamente inspirada para nós, né? Então vamos lá. A nossa introdução e a nossa lição está dividida na introdução e em 3 tópicos. O primeiro está falando como a Bíblia está organizada, seguido do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ok? A introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico, o Antigo Testamento, a sua maioria foi escrita em hebraico, partes ali no aramaico, e o Novo Testamento no grego, em aproximadamente 1600 anos, 16 séculos, do Gênesis ao seu encerramento ali no Apocalipse.
Sua estrutura está em Antigo e Novo Testamento, né? Todos os livros inspirados, não existem uns mais, outros menos, todos inspirados. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo falando a Timóteo diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Então toda a Bíblia Sagrada é a inspiração de Deus, Deus se revelando à humanidade, ok? A classificação dos seus livros, a sua canonicidade e suas particularidades, nós iremos trazer um resumo neste vídeo sobre esta quarta lição, a estrutura da Bíblia Sagrada, ok? Nosso primeiro tópico, como a Bíblia está organizada. Como a Bíblia Sagrada está organizada. O autor aqui da lição ele traz uma definição, dizendo a definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego, biblos, significa livro e tem sua conotação de qualidade sagrada. Já a palavra Bíblia, no latim, é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro, né? Por volta de 1500 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego ta Bíblia ou livros inspirados por Deus, ok? A coleção de livros sagrados forma um único livro. Os 66 livros formam um único livro, que é a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo também chama de as Santas Escrituras, né? Lá em 1 Romanos, capítulo 1, versículo 2. Então, aqui uma organização, uma definição do termo Bíblia, tanto no grego quanto no latim, ok? O cânon da Bíblia, ou canone da Bíblia Sagrada. A expressão cânon procede do hebraico kená, com o sentido de vara de medir. Já o termo correspondente em grego é canon, que significa régua. Existe para complementar aqui a nossa lição, um livro História do Cristianismo, do autor Bruce L. Shelley. Ele nos traz umas definições interessantes que vai corroborar aqui, complementar o conteúdo da nossa lição. Quando ele diz, a palavra utilizada para se referir ao lugar especial que esses livros, os 66 livros da Bíblia, ocupavam no cristianismo, é chamado canone, o termo proveniente da língua grega, significando originalmente haste de medir ou uma régua de medir, né? A palavra acabou sendo utilizada, aplicada às escrituras, né? A lista dos livros que compõem a Bíblia Sagrada, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, o termo canônico passou a designar esses 66 livros que compõem a nossa Bíblia, aceito como divinamente inspirado, né? O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. E o Espírito Santo, obviamente, guiou, nós vimos isto na lição passada, os livros inspirados são chamados ali de autógrafos, né, os seus autores. Existe também os apócrifos, né, que não são inspirados, e nós vimos isso na lição passada. Então o Espírito Santo guiou os livros da Bíblia Sagrada, as suas cópias, para manter a sua originalidade. Por quê? Porque a palavra de Deus, nós vimos nas lições passadas, que a palavra de Deus não se contradiz, é inerrante, é infalível e é completa. E é nossa única prática de regra e fé, né? A Bíblia Sagrada. Ok? Então, os dois testamentos, a Bíblia está dividida em dois testamentos, Antigo Testamento ou Antiga Aliança e Novo Testamento ou Nova Aliança. Nós vemos isso lá no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 14, versículo 24,
quando o Senhor Jesus está celebrando ali a ceia com seus apóstolos, e ele diz no 24, ó, e disse-lhe, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da nova aliança, que por muitos é derramado. Então, Antigo Testamento, Velha Aliança, e Novo Testamento, Nova Aliança. O que o Antigo Testamento prometia, o Novo Testamento cumpria, né? Então a expressão Antigo Testamento foi inaugurada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, e refere-se aos livros dos judeus conhecidos por Jesus como as Escrituras, né? Jesus disse isso lá em Mateus 24, 22 e 29. A lei e os profetas e os salmos. Também Lucas 24, 44. O termo Novo Testamento, Nova Aliança, foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança, né? Essa passagem que nós vimos, Jesus disse, este é o Novo Testamento, a nova aliança, que é derramado, que é o meu sangue que é derramado por todos. Ok? Então, o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos, hoje se divide em 5 grupos. Nós temos ali o primeiro, que é o Pentateuco, com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Onde Deus se revelando ali o homem, ali na história, na criação, quando Deus criou Adão, criou a mulher. E então no Gênesis nós vemos Deus se revelando ao homem. No livro de Êxodo nós vemos ali Deus estabelecendo as leis. Em Levíticos, Deus estabelecendo ministradores da lei, ali do templo, ou do tabernáculo. Em Números nós vemos Deus organizando o povo. E em Deuteronômio, Deus repetindo a lei para o povo que estava entrando ali na terra de Canaã. Nós temos que lembrar que do povo que saiu do Egito, somente acima de 20 anos, somente ali Josué e Caleb e o sumo sacerdote, né, o filho de Arão, o filho de Arão que estava no sacerdócio, né, dando seguimento ali ao sacerdócio, que entrou na terra prometida, porque por causa da murmuração do povo, toda aquela geração morreu no Egito. Então, quando aquela nova geração nasceu, cresceu, que entrou na terra prometida, o livro de Deuteronômio vem repetir, recordar toda aquela lei que Deus havia estabelecido, dado a Moisés ali no monte, ok? Então nós temos aí o Antigo Testamento, dividido em 5 partes, né? 5 grupos, que é o Pentateuco, né? Isso que nós já falamos. Nós temos os livros históricos, indo ali formado por 12 livros, que vai de Josué a Esté, né? Nós temos Josué, nós temos Juízes, nós temos Ruth, nós temos ali 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, nós temos Esdras, Neemias, Esté, né? Seguido dos livros poéticos, composto de 5 livros, indo de Jó a Cântico dos Cânticos, o Cantares de Salomão, seguido dos profetas maiores, os profetas maiores que vai ali de Isaías a Daniel, 5 livros, e os profetas menores, que são 12 livros, de Oséias a Malaquias, né? De Oséias a Malaquias, 12 livros, os chamados profetas menores, ok? Então a lei, a divisão utilizada pelos judeus era tripartida, ou seja, como Jesus disse lá em Lucas 24, 44, a lei, Pentateuco, os profetas e os salmos ou os escritos, ok? Vamos lá. A canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, ou de um livro inspirado, de um livro que compõe a Bíblia Sagrada. E aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. Primeiro, a inspiração divina, que atesta ser o livro
inspirado pelo Espírito Santo, está lá em Neemias 9:20, você pode conferir, Zacarias 7:12 e 2 Pedro 1:21, onde Pedro vai dizer ali que nenhuma profecia de particular interpretação, né? E primeiro, a inspiração divina. Segundo, reconhecimento do povo de Deus, o povo judeu, reconhecendo que aqueles livros era Deus falando naqueles livros, que vai atestar como autêntico pelos primeiros autores, né, os primeiros povo que conheceram ali seus originais, e a preservação do povo de Deus, aquele livro que foi considerado inspirado, o próprio Espírito Santo cuidou para que ele desse continuidade, e é o que nós temos hoje, né, porque a Bíblia, nós vemos que a Bíblia jamais vai se contradizer em suas partes ou em sua completude. A Bíblia inteira ela se completa, né? Ela nunca vai contradizer a si mesma. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E Deus não erra, Deus não se contradiz. Ok? Vamos lá. As particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico. Estamos falando do Antigo Testamento. Quase a sua totalidade foi escrito em hebraico, a língua original do povo judeu, né? E partes ali foram escritos no aramaico, que veio a ser a origem da língua árabe, né? O aramaico. O livro canônico foi o último livro canônico do Antigo Testamento, obviamente é o livro de Malaquias, né? Terminado ali em meados de 430 a.C. Desde então não pôde mais ser acrescido nenhum livro no Antigo Testamento, no cânon sagrado, ok? Então, em 1227 a.C., depois de Cristo, o texto do Antigo Testamento foi dividido, o livro foi dividido em capítulos. E em 1445 depois de Cristo foi dividido ali também em versículos. Então, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Depois disso aí, tivemos um período aí de 400 anos de silêncio de Deus, onde se originou, nesse período aí de silêncio, 400 anos, os livros apócrifos, os livros não inspirados, porque o povo sentiu a ausência. Olha o perigo de quando o povo fica sem falar com Deus. Nós somos dependentes de Deus, não tem como corrermos disto. Deus ficou em silêncio ali no período de 400 anos. Apesar do silêncio, Deus estava trabalhando no processo ali de preparando o cenário para Jesus vir. Mas neste período de silêncio de Deus, foi o período que surgiu a maioria dos livros apócrifos, dos livros não inspirados. O povo sentia a ausência de Deus, começava a escrever para tentar preencher a lacuna. Mas não era Deus inspirando, né? Não era Deus inspirando. Tanto que não foi inserido no cânon, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esses livros chamados apócrifos. Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Estão classificados também em 4 grupos. Nós temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, nós temos 3 ali chamados sinódicos, que 85, vamos dizer assim, mais ou menos, dos 85% do seu conteúdo são parecidos, né? E João, que é o 4º evangelho, que vai tratar Jesus, mostrar Jesus como Filho de Deus. João vem tratar a divindade do Senhor Jesus. Basta vermos lá, logo no seu início do seu livro, João 1, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Logo adiante ele vai dizer que Jesus é aquele que é antes dele. Jesus é aquele antes dele. Ou seja, mostrando a eternidade, a divindade de Jesus Cristo, né? Então nós temos aí os 4 evangelhos, tratando ali da vida, a obra e ministério do Senhor Jesus. Nós temos um livro histórico,
que é Atos dos Apóstolos, né? Ou Atos do Espírito Santo, início da igreja primitiva ali, atuando poderosamente, apesar da perseguição, no poder do Espírito Santo. Jesus havia dito aqui, nós lemos aqui, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo que vai vir sobre vocês para seres minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como a Judéia, a região, em Samaria, mais um pouquinho adiante, e até os confins da terra. E este é o evangelho que a igreja primitiva levou adiante e chegou até nós, né? E nós damos glória a Deus que estamos aqui, e é nosso papel levar adiante também aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. Nós falamos de Marcos, né, do Evangelho, falamos de Atos, nós temos também as epístolas paulinas, que vai ali de Romanos a Filemão, 13 cartas. Depois nós temos as epístolas gerais, 8 cartas, indo de Hebreus ao livro de Judas, e finalizando o cânon do Novo Testamento com o livro da Revelação, Apocalipse, escrita pelo apóstolo João. Então, estes são os 27 livros que compõem o cânon do Novo Testamento, né? Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos critérios de avaliação dos livros que compõem o Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento. Primeiro, a inspiração divina, o reconhecimento do povo de Deus, que aqueles livros eram a palavra de Deus, e a preservação desses escritos. A preservação desses escritos como palavra de Deus, né? Então, em relação à conservação da Escritura, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões. Como esses livros passaram a ser reconhecidos como inspirados, como livros que estavam sendo divinamente inspirados por Deus, né? A inspiração, o reconhecimento e a preservação deles. E eles eram lidos nas reuniões, nos cultos, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Nós vemos lá em Atos 2,42. E eles, os cristãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos escritos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E novamente o livro A História do Cristianismo, do autor Bruce L. Shellen, vai nos trazer também um conteúdo que vai muito nos ajudar no entendimento dessa lição, como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, esses livros passaram a ser também considerados inspirados. Ele pontuou aqui 3 questões muito interessantes. Como os 27 livros que compõem o Novo Testamento passaram a ser considerados inspirados e passaram a se integrar às Sagradas Escrituras. Aí ele pontua 3 situações que colaborou nesse processo de entrar, fazer parte da Bíblia Sagrada. Primeiro, o fator a se mencionar é que os livros que constituem a Escritura e que são verdadeiramente palavra de Deus têm a qualidade de se destacar e de demonstrar sua singularidade logo de imediato. Enfim, tem um propósito de provocava mudança logo de imediato, né? Eles exerceram e ainda exercem um poder influenciador na vida daqueles que os leem, que os ouvem. Então, por que isto? Porque é o Espírito Santo falando. É Deus falando. E outros livros não fazia isso, não provocava isso, não provocava aquela mudança, aquela contrição interior. Este foi um dos fatores que ajudou a esses livros a entrar no cânon sagrado. Obviamente o Espírito Santo estava conduzindo esse processo, né? Uma segunda situação que ele pontua a segunda menção é que certos livros foram acrescentados à Escritura porque era utilizado nos cultos, como aqui na nossa lição pontua. Mesmo no próprio Novo Testamento, há indício de que a leitura
da Escritura era uma parte muito importante na vida cristã congregacional. O próprio apóstolo Paulo exortou os colossenses, dizendo: depois que esta carta for lida entre vocês, faça que também seja lida nas igrejas, ou na igreja de Laodicenses, dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Então, os livros, os escritos, eram inspirados. Então, era lido também nos cultos das congregações, da reunião dos irmãos. Então, isto já mostrava que aquele livro era Deus conduzindo, que aqueles escritos era Deus conduzindo. E o mais, provavelmente o de fundamental, o de mais importância, o de mais enfoque nisto aqui, é o fator fundamental por trás da aceitação de que um livro cristão do Novo Testamento tinha seu vínculo com os apóstolos. O que mais corroborou era o vínculo que aqueles escritos tinham a ver com os apóstolos, estava relacionado com os apóstolos. Este era o teste de validade de um livro. Foi um apóstolo que o redigiu, ou pelo menos um homem que teve contato direto com o círculo dos apóstolos? Na igreja primitiva, os apóstolos ocupavam uma posição que os demais simplesmente não podiam ocupar. E os cristãos primitivos sempre os consideraram homens que desfrutaram de um relacionamento singular com Jesus. E o próprio Jesus disse: quem recebe vocês, recebe a mim. Então, se os livros tinham alguma relação com os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, ou com aqueles que andaram com os apóstolos, que andaram com Jesus, nós temos um exemplo lá de Lucas. Lucas foi o único autor não judeu que escreveu um livro da Bíblia. Ele era ali de Antioquia. Mas Lucas teve contato ali com Paulo. Lucas provavelmente teve contato com os apóstolos ali de Jesus, né? Então, este foi um dos fatores mais preponderantes nesse processo de incluí-lo no cânon sagrado. Tem algo a ver, está relacionado com os apóstolos ou com quem andou com os apóstolos? Né? Novamente, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ok? Então, esta é a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus divinamente inspirada. Divinamente inspirada. Então, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, do grego caioné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, né? Que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo, né? O conjunto de livro canônico foi escrito do término do século, foi escrito antes do término do primeiro século, né? Os primeiros escritos ali, datados de 45 depois de Cristo a 96. O último livro é o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, quando estava ali na ilha de Patmos. Ele foi escrito ali em meados do ano 96 depois de Cristo. E desde então, desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas estes 27 livros como inspirados, né, do Novo Testamento. Okay? 39 do Antigo Testamento, encerrando ali em Malaquias, e 27 no Novo Testamento, encerrado ali no livro da Revelação, Apocalipse, né? Em torno de 1555, depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos, ok? Então este é o nosso resumo sobre esta nossa lição, nossa quarta lição, revista de adultos, primeiro trimestre de 2022. E no próximo vídeo nós iremos tratar sobre a nossa quinta lição, que é como ler as Sagradas Escrituras. Como ler as Sagradas Escrituras, tá bom? Deus em Cristo te abençoe, te guarde. E se esse vídeo novamente te ajudar, se esse vídeo acrescentou algo para você, deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Abraço.